irmãs, paz do Senhor a todas. E estamos aqui de volta, começando mais um encontro com elas. E hoje a temática, eu sei que vocês ficaram curiosas, hein? Viram os nossos stories, né? E aí, nossa temática hoje está... Mas aí, voltando à nossa apresentação, né? Com vocês, psicóloga Lígia Santos. Paula Cabral. E estamos hoje com a convidada especial. Ela que sempre está conosco por trás dos bastidores, mas hoje ela está conosco enquanto entrevistada. Liliane Pereira, Pai Senhor. E aí hoje a nossa temática é falando, ela passou a usar rosa. Eu imagino que na mente de vocês surgiram várias ideias do que talvez pudesse ser esse encontro hoje, né? E aí a gente está trazendo a menina que habita em mim, ou seja, a menina que habita dentro de cada uma de nós. E aí nós estamos trazendo a questão do nosso mês 18 de maio, né? Que faz alusão do combate ao abuso e exploração sexual, né? No caso, a prevenção contra crianças e adolescentes. E aproveitando, vamos trazer para o nosso contexto feminino também, né? E aí, vamos tentar entender um pouco, antes de nos aprofundarmos, inclusive, biblicamente também, né? Trazemos exemplos bíblicos, o que seria o abuso sexual, né? E a gente sabe que é uma atividade sexual não desejada, onde não há consentimento, ou seja, onde alguém, o agressor, ele vai contra a vítima, contra a sua própria vontade. E aí, abuso é configurado violência, tá? E ela pode ser física, pode ser psicológica, e não necessariamente para se configurar um abuso precise haver penetração ou ato físico, né, consumado. Não. E aí a gente vai trazer para você, até para esclarecer que é um tabu. Muitas vezes a gente acha que o abuso só se configura pelo estupro, né? Aí existe abuso verbal, emocional. Muitas vezes certas mulheres estão passando e não entendem. Não consegue definir ali, né? Pois é, vai muito além disso. E, infelizmente é um tabu onde as pessoas, até as que sofrem, as que passam, tentam ali colocar numa caixinha e evitar falar. Então a gente está trazendo hoje esse esclarecimento do que vem a ser. E aí existe o abuso sexual verbal, né? Que são as falas erotizadas, telefonemas obscenos, tudo quando a vítima ela não está de acordo com aquilo que ocorre, se configura um abuso, né? E aí existe o abuso sexual, existe agressões sexuais, o aliciamento, que é seduzir, né? Subornar, tentar trocar o sexo, né? Para favores, né? Seja financeiro, independente de qualquer coisa, exploração sexual, estupro, tudo isso se configura um abuso sexual. E é importante que a gente esteja alerta nisso, não necessariamente o estupro, né? Se um homem ou alguém de repente mostra os seus órgãos genitais, isso é um abuso, né? As palavras se configuram um abuso, né? Quando ele tem a tentativa de querer ter o ato consumado, isso já se configura um estupro, né? Muitas mulheres estão ali com a mentalidade fechada e não conseguem distinguir isso. Exatamente. E aí, alguns sinais de abuso sexual, muitas pessoas, elas não conseguem compreender a forma que ela está lidando ou lidar, né? Porque muitas vezes ocorre o retraimento, porque elas são vítimas, né, desse abuso sexual. Vai para além das marcas físicas, existe sim as marcas físicas no corpo, mas existe sim as marcas na alma, né? O psicológico marcado, as feridas da alma. E assim, é importante que seja observado alguns comportamentos. Não que esses comportamentos só se deem em pessoas que sofreram ou sofrem o abuso, mas que assim se configura, a pessoa que foi abusada sexualmente se configura com certos comportamentos, como mudanças bruscas de comportamento, de repente muda, humor, né? O humor. E é importante a gente visualizar isso, principalmente na infância. Isolamento, né?
o isolamento, às vezes a criança está isolada, né? Não tem mais vontade de sorrir, de estar em sociedade, socializar, estar ali retraída, sempre assim curvada. São características que é importante serem percebidas. Baixa autoestima, o rendimento escolar também cai, afeta tudo isso. Medo do escuro, né? É um medo, né? Um pânico do escuro, não quer ficar só. E aí vai gerando depressão, ansiedade. E aí muitos deles, até dessas crianças ou mulheres, né? Nós estamos trazendo para o público feminino, mas também deixando a deixa aí para que as mães estejam mais atentas aos seus filhos. Ao comportamento. Ao comportamento, quando eu falo filhos, não só a menina, mas também ao menino. Existe um grande número de abuso, né? E o machismo muitas vezes impede que esses homens também sejam tratados. E escutados, né? E escutados, acolhidos, né? Então, assim, quando mudanças bruscas de comportamento, de repente mudou, chora o tempo todo, por nada aparentemente. Quer se isolar, não quer sair, né? Não quer conversar, Isso. tem medo, tá assustado. Vê se afasta até das amizades. É importante. E muitas vezes, até essas pessoas estão sendo abusadas e não se percebem, porque às vezes vem em forma de carinho. Exatamente. Pelos próprios pais, genitores, né? Que eu acho até pesado. Acha que é normal, né? Acha que é saudável. Tô recebendo carinho e aí vai as carícias para além de carinho. E o que é que vem depois, às vezes, a culpa. Exatamente. Ela mesma se sente culpada, a própria criança se sente culpada. Achar que ela foi a culpada dele ter vindo ali E ter ocorrido isso, exatamente. Acontece a vergonha, a culpa, a vergonha, e aí sequenciado do medo, né? Porque aí tem medo de chegar para contar, para dizer o que aconteceu. Muitas vezes vem as ameaças. É a vítima se colocando, se posicionando enquanto, né, enquanto culpada. Primeiro vai se sentir vergonha daquilo, depois vai se sentir culpada. Não, eu tenho culpa nisso. Todo abusado sente culpa por algo que não foi ele que fez. É importante ter isso em consciência, em mente. E depois vem o medo. Por isso que muitas se calam, preferem guardar, silenciar. E aí o corpo começa a adoecer. Porque aquilo que a boca cala, né? Que nós calamos, a alma cala, depois o nosso emocional. Aquela dor. E ele vai ali explodir e trazer no corpo, as marcas no corpo, né? De doenças psicossomáticas, né? No corpo, na mente. Na mente, exatamente. Patologias, doenças, gastrites, enxaquecas, uma série de doenças psicossomáticas por causa da boca que calou e aí o corpo está colocando para fora toda essa dor. E muitos, infelizmente, até chegam ao suicídio. Né? Sim, por se trancar. Por se trancar, não foi acolhido, não, né? Infelizmente, e sem falar que sempre o abusador, ele sempre vai trazer a ameaça. Olha, se tu falar pra alguém, isso acontece, alguém da tua família morre, tua mãe, teu pai. Infelizmente, a gente sabe que nesse momento, nós estamos falando para pessoas que estão passando isso. Exatamente. Infelizmente, é a realidade. E é importante que nesse momento você tenha consciência de uma coisa: você não é culpado, você não é culpada, você é vítima. E não está sozinho. E não está sozinha. Nem sozinho. Então é importante que você tenha esse compromisso com você de não se deixar permitir sofrer mais. Então eu preciso falar. Eu preciso de alguém que me escute, que me acolha, que acolha a minha dor. Isso. A menina que habita em mim. Isso. Porque muitas vezes a gente quer silenciar essa menina, a gente já vai entrar, né, nessa fala, e a gente quer silenciar essa menina para se mostrar alguém, uma postura de alguém forte. E a gente, calma, que aí a gente já vai entrar nessa parte. Mas aí vamos falar um pouquinho, né? E a gente pode até trazer prejuízos nas relações afetivas e amorosas. Quantas mulheres hoje que sofreram abusos ou até ainda sofrem com criança e afeta o seu relacionamento. Exatamente. Muitas vezes a gente procura, né, na nossa juventude, enquanto mulher, a gente sempre vai buscar, isso a nossa mente, ela está condicionada a buscar um parceiro que está relacionado à figura do nosso genitor. Se eu tive uma relação abusiva, meu pai teve uma relação abusiva comigo, normalmente a minha mente ela vai
captar e vai se interessar por alguém que vai me oferecer um relacionamento abusivo. Por quê? Porque é algo comum, é algo que ela vai se sentir em casa. Né? Normalmente a gente tem medo de enfrentar um novo por não conhecer. Então, quando a gente se sente em casa, vendo uma situação se repetir, mesmo que de forma inconsciente, né, a gente vai reproduzir ali no nosso relacionamento vivências da nossa infância com o nosso pai, com o nosso padrasto, ou até com a nossa mãe também. Existe isso, a gente procurar um parceiro, um companheiro e reproduzir erros vividos, não por nós, né, por os nossos genitores. A criança não tem culpa daquilo que ela vivencia. Os pais são culpados. Então, é importante saber, você não pode carregar essa culpa. Né? Mas você também não precisa passar o resto da vida vivendo a isso. Você pode se pôr, se colocar, né? E passar a ter um posicionamento diferente. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero estar submissa a isso. Né? Eu preciso liberar essa menina que está dentro de mim chorando, gritando, para que essa mulher possa chegar. Nem culpa e nem também um sentimento de vingança. Exato. Isso, precisa é autodestrutivo, né? Infelizmente. E aí, o que pode acontecer nessas relações afetivas é esta mulher, ela ter, enquanto adulto, ter aversão à figura masculina. Isso. Muitas crianças que sofreram abuso, elas não querem se casar, elas não querem se relacionar com homens, porque ela tem aversão, ela pegou aquele nojo, né? Aquela raiva, e ela não se vê no relacionamento. Né? Isso. Pois é. Existe a questão também do profundo sentimento de desconfiança. De sempre achar que vai ser traída, que vai ser, né, sentir dores novamente, que vai cair. Porque está familiarizado com a dor, está familiarizado com a agressão, com a violência, com o abuso. Então vai estar sempre procurando aquilo. Aquilo se torna algo habitual, se torna um âmbito, né? Bem habitual para ela. Então, para ela sair dali realmente só. Então, assim, quando ela olha para a figura do parceiro, vai estar sempre a desconfiança. Não, a qualquer momento está sempre ali em alerta. E acaba que não se entrega nessa relação, não vive, não desfruta dessa relação. E também pelo pensamento de assim, né? Quando é do genitor, você tem ali o seu pai. Você acredita, você confia e é pra ele. Então, o que você vai esperar num relacionamento também? Perfeito. Se seu pai fez Perfeito. isso, né? Ou seja, quem era a minha fonte de carinho, não me deu carinho, não cuidou de mim, não me protegeu, então ninguém poderá fazer isso. E às vezes ela tem essa necessidade de se autoproteger e aí se arma, coloca aquela coraça quando alguém tenta se aproximar. Por isso, mulheres hoje que vivem uma vida de prostituição, trocando de parceiros constantemente, elas estão ali na defesa dela de dizer assim, não, em outras palavras, eu já sofri muito, agora eu vou tirar onda, vou devolver aquilo que fizeram. Vou devolver aquilo que fizeram comigo. Né? Infelizmente é uma verdade. Eu me vejo nessa situação, porque eu passei por isso muitos anos da minha vida em que eu achava que eu não conseguiria ter um relacionamento firme e confiável. Porque eu fui traída na minha infância, né? Por alguém que pra mim era uma figura que era para promover carinho, para cuidar de mim, para me proteger. E isso foi falho. Então, por muitas vezes eu não vi. Até que então me permiti ser curada, permiti que o Senhor, né, encontrei em Deus. Eu encontrei em Deus a cura, o remédio que eu precisava para sarar as minhas feridas. Para deixar que essa menina que habita em mim, ela pudesse aflorar, crescer, né? Porque essas experiências, mesmo dolorosas que sejam, é um trampolim para a cura. É inevitável. É inevitável. E aí, outros prejuízos que podem trazer, né? É na intimidade do casal. Isso. O toque masculino se torna algo que vai incomodar. Por quê? Porque vai remeter o abuso sofrido. Então, se algum homem se arame, vidros. Exato. Se algum homem se aproxima para querer tocar, ela vai ficar incomodada. Exatamente. Tem mulheres que ela não gosta de carícia, porque para isso vai remeter, mesmo que ela não traga nesse momento inconsciência, mas vai remeter o passado, o sofrimento, a lembrança do passado, de sofrimento, de dor para o corpo dela. Né? Então existe a necessidade dessa mulher essa menina ser curada, ser tratada, para poder desfrutar dos seus relacionamentos. E é possível. Eu estou aqui para dizer que é possível. Né? E aí existem mulheres que não conseguem se firmar nos relacionamentos com medo do apego resultar em sofrimento. Né?
E aí, infelizmente, a grande maioria das vezes, o abusador é a figura, né, de carinho. Ele me dá, essa é a forma de meu carinho. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão em abuso, mulheres estão em abuso, porque para ela, algumas entendem que é abuso, outras não. Vai achar que aquela é a forma de carinho, porque ela recebeu aquilo o tempo todo. Isso. Meu pai fazia esse carinho em mim, essa carícia em mim. E não entende como algo que é para machucar, mas sim como se fosse carinho. Acha que é algo normal. Por isso, muitos sobrevivem, estão dentro de relacionamentos abusivos e não têm consciência disso. Porque para eles é algo habitual. Habitual. Infelizmente. Se conforma com um pouco ali, né? Achando que é o suficiente. Exatamente. Ou até a culpa traz a ela essa ideia do que eu não mereço mais do que isso. Isso. Eu mereço isso, Exatamente. né? E às vezes a culpa vem tanto pela dor, mas quanto pelo medo que a faz calar, que não a faz se posicionar. Isso. Então, assim, eu mereço isso porque eu me calei e agora não dá mais. Não se sente capaz de ter um relacionamento saudável também, né? Ou até não achar que encontra saída, né? Fica tão Isso. perdida que acha que não vai encontrar saída. E Ou que existe não- saídas. Ou que não tem esse merecimento. Isso. Né? E assim, a gente tem uma história bíblica, né, para trazer sobre isso, bem legal. E assim, nós escolhemos, né, esse tema. Ela passou a usar rosa. Por que esse tema? Não usava rosa? Não era menina? Acho Estamos que todas estamos agarradas, todas né? Me sentindo uma barra. aqui todas de rosa. E aí, o que a gente pode remeter, o que é o rosa? É porque é menininha, né? Às vezes a gente tem essa ideia. Tem pessoas que têm aversão a rosa e nem tem consciência disso. Ah, rosa, acha que usa Não desculpa porque entende. é chamativo e não entende o porquê. Que muitas Claro, vezes tem algo ali. E Lá ela pode até ter dentro. esquecido. lá dentro, exatamente. Claro que existem pessoas que não vão gostar De fato, nós do temos rosa. isso. Não vou gostar do rosa. E faz parte da gente, enquanto o ser humano, escolher aquilo que a gente gosta ou não. Exatamente. Mas tem outros que não nem se permitiram a usar rosa e acham que não Aí esse gostam. bloqueio, né? É um bloqueio. E aí, ela passou a usar rosa. Quer falar um pouquinho sobre isso, Liliana, para nós? Sobre o usar rosa. Você sempre usou rosa? Não. A rosa, a cor rosa, né? Ela me remetia a uma figura, uma personalidade frágil, né? Então, o que eu fazia? Usava sempre cores neutras, né? Como um bege, creme. Eu amava. Muitas que me acompanham no Instagram sabem. E eu sempre usava essas cores para me mostrar uma personalidade muito forte, né? Aquele neutro, para mim, me dava coragem. Algo clean, né? Isso. Além de ser algo clean, né? Chique, Na mas... verdade, era uma personalidade inexistente, né? Porque Era no sentido de não querer aparecer? isso, na verdade, o rosa me remetia a uma figura muito frágil, aquela menininha, sabe? E eu Mas você queria se Infantilizada, ocultar. né? Era nesse sentido de se esconder? Você Ou gosta- era só feminina, de menininha? Então, era no sentido de se esconder também, Sim. com certeza. E não Sim. ser vista, né? Exatamente. Cores para não ser vista. Exatamente. E aí, como me remetia a essa figura menininha, né? Era Você algo lembrava que também? me remetia à minha infância, que foi Nossa. quando eu sofri o abuso sexual, né? E E assim, né? É algo que é delicado de falar. É um assunto que é delicado de se falar, a gente sabe. Né? Como eu falei também, eu tive essas vivências e às vezes dá uma... E é normal. E é normal. né? Estamos aqui para acolher, Normal. né? Estamos aqui para acolher. E que se sinta à vontade de Nós falar somos o seres que quer. humanos, Exato. né? Grande parte da minha vida eu usava preto. Eu amo preto até hoje. Mas assim como ela não queria ser vista no bege, na neutralidade, eu também não queria chamar atenção. Para mim o preto era ali, eu tava chique, tava arrumada. Eu acho que o preto deixa você, né, elegante. E ali tava sem mostrar muito, sem aparecer muito. Então teve uma época que era vários tipos de roupas pretas. No período da minha vida também. As cores eram preto, sempre cores escuras e fotos, né? Hoje eu tenho colocado algumas fotos ali no Instagram, mas eu fiquei um bom tempo sem colocar também por algo que... Período, né? Cada um passa por um processo Sim. da história. Nós estamos aqui neste mundo caído,
no caos. Então, é inevitável você não passar certos processos que não venham a acontecer. Eu também tinha esse trauma também. Hoje eu estou... Pois é, e assim, essa questão dessa culpa que a gente carrega, né? Porque por muito tempo eu sofri sozinha, calada. Eu tinha medo de falar para minha rede de apoio, porque existia a ameaça. E aí você, enquanto criança, você cresce calada, silenciada, tentando inibir essa situação, fazer de conta que isso não acontece, mas está lá no teu corpo, está lá na tua mente, está lá dentro de você guardada essa situação. E aí, quando eu comecei a colocar isso para fora, a expor isso, a tratar isso, eu coloquei o rosa e disse, nossa, eu gosto do rosa. O rosa cai bem em mim. Isso. Eu não vou parecer uma menininha infantil, porque essa é a ideia do rosa, né? Estou muito infantilizada e eu preciso mostrar que eu sou uma mulher empoderada, uma mulher para cima, eu sou uma mulher forte, eu não sofro, né? Isso. Nada vai me abater. E essa é a ideia do rosa. E quando a gente traz essa temática, ela passou a usar rosa. Ela, muitos sabem, ela é minha irmã. E a gente até uma vez, há alguns anos atrás, a gente teve essa conversa, né? Que ela dizia, não, ela até brincava, não, tu gosta de chamar atenção, mas nem sempre foi assim, né? Na relação às roupas, porque eu uso cores vivas, se eu gosto, eu sinto que cai bem na minha pele, no meu tom, eu uso e não tô nem aí, porque eu passei muito tempo também escondida, isolada, sem querer me mostrar. E hoje, assim, não, vou assumir quem eu sou essa pessoa, eu gosto de ser essa pessoa, né? E aí, ela até brincando assim comigo, assim, não, eu gosto de uma cor mais neutra. E aí eu cheguei uma vez pra dizer a ela, você não gosta dessa cor neutra. Você só não gosta de usar o rosa pra não se mostrar alguém muito menina, né? E aí isso remete à sua infância. Hoje, é difícil a gente falar assim em público, mas às vezes a gente conversa em nosso lado, das nossas experiências, das nossas vivências enquanto criança. Liliane, hoje você aqui se sente à vontade? Se Sim. sente curada? Sim. Quer falar um pouco sobre esse processo aí? Então, isso aconteceu também, né, a partir do autoconhecimento. Isso me trouxe uma segurança também em Deus, tá? Porque isso foi algo que me faz hoje viver o meu processo. Às vezes a dor, ela traz isso, né? Ele leva a Deus. De apoio, né? Você precisa se apoiar em alguma coisa. Isso. Muitas pessoas vai buscar, infelizmente, alguns buscam nas drogas, outros nos vícios, Prostituição, né? prostituição. E violência. Você escolheu buscar isso em Deus, Em Deus. né? E aí Isso, mas assim, não foi sempre assim, né? isso. Em um tempo da minha vida, eu tentei buscar, ou até, como eu posso dizer, como se fosse uma forma de... Houve uma afetou não? Sim, afetou, sim. Houve entraves no seu relacionamento em relação a essas suas Em vivências. relação à traição. Cheguei até a fazer terapia também, né? Te ajudou bastante? Sim, muito. E uma coisa que um tempo se tornou muito normal para mim era a questão da traição. Eu não via a traição como algo que era absurdo, sabe? Não. Isso para mim se tornou uma coisa normal por muito tempo. E aí, numa conversa com a minha terapia, com a minha terapeuta, né? Ela me informou que isso já era uma questão da minha infância, porque, né, eu tinha sido traída. Então, era algo que refletia ali no meu Você relacionamento. achava que era normal, habitual, como a gente Isso. iniciou, né? Mesmo sabendo que aquela pessoa não era eu, né? Porque o trauma, ele esconde a sua personalidade, o seu ser. E A sua essência, né? Exatamente. E assim, não foi isso que minha mãe me ensinou, Isso. mas eu tô vendo isso como algo habitual. E quando a gente até se afasta dessa questão, trazendo a religião, né? A gente fica tanta revolta do que a gente sofreu, que a gente quer achar a busca em alguma Isso, coisa. exatamente. E isso, o pecado, né, que é o pecado, a prostituição, o adultério, Isso. e a gente passa a ver isso longe de Deus como se fosse algo normal. E Liliane, como você, como cristã, afetou a sua intimidade, no sentido paterno, de pai eterno? Você Sim. conseguia se relacionar ou Com não? Foi Deus. difícil?
Isso sim foi afetado por muito tempo, Paula. Porque. Você conseguia se relacionar chamando ele de pai ou não? Era apenas Deus? Não, sempre Deus. E assim, essa questão também da espiritualidade, né, era algo que ocupava muito Deus. Porque eu pensava, Deus, se eu me fez, sabe, para passar isso, hoje eu entendo, né? E o ser humano, ele tem as escolhas dele. E estamos no mundo, né? A própria Bíblia fala que no mundo teremos aflições. Não é porque eu sou evangélica, porque eu nasci no ar que eu não vou passar, vou estar ali, mas a diferença é que vai ser com Deus, né? E em algum momento eu vou ter, não, se eu buscar, né, fontes, eu não vou ter só a minha cura na minha personalidade, como espiritual também, né? É importante. No meu caso não foi abuso, mas ausência paterna. Então eu não conseguia, no meu momento com Deus, chamar ele de papai ou paizinho. Eu não conseguia, eu travava. Porque havia o quê? Essa ausência. Então foi bem difícil. E nas minhas orações eu sempre disse, Senhor, restaura a paternidade, eu sou tua filha. Então hoje ele tem restaurado de filha, né? Filha amada. É interessante, Paula, a gente ver essa colocação, porque até assim, muitas vezes eu pelo menos atribuí a minha mãe o título de mãe, né? Ela fez papel de pai e mãe. Não, ela fez o papel dela de mãe perfeitamente, assim. Hoje nós vemos, mas ela foi mãe. O papel de pai é ocupado por um homem. E mesmo que ela faça um papel que não é dela, ela é uma super mãe. Mas o papel do pai é feito pelo genitor. Mas ali eu sofri essa ausência 2 vezes, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a colocar na minha mãe essa idealização do pai, né? Chegava o dia dos pais, sempre ali. Isso. Minha mãe, a senhora é meu pai. Porque eu precisava de alguém para ocupar esse lugar. Isso também, na escola. Para ocupar esse lugar, ocupar essa nossa dor. E aí a gente precisa entender que o ser humano é feito de escolhas. Se Deus chegar para interferir naquilo, onde está o livre-arbítrio? E o homem escolhe seguir a Deus ou seguir ao mal. Né? Existem os 2 caminhos. O caminho estreito, o mais difícil, ele vai conduzir a Deus. Mas o largo, a porta larga, vai conduzir ao inferno e às destruições. Né? A tudo isso a gente vê, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E é o que a gente está vendo cada dia mais em nosso meio. Essas questões, a Bíblia ela é completa e ela fala acerca de tudo isso. Muito atual. E aí a gente pode trazer a história de Tamar. Exatamente. Né? Inclusive Tamar. Que tanto me representa, né? Pois é. Quer começar a falar um pouco? Sobre a túnica. Existe a questão da túnica de Tamar. Né? Segundo Samuel, capítulo 13, né? Versículo 1 ao 22. E fala sobre a história de Tamar. E aí vamos discorrer um pouquinho juntos, né? Vamos. A gente vai ver no versículo 1 que fala que Tamar era formosa. Princesa. Filha do rei Davi. Olha, a referência de Tamar. Princesa, filha do rei Davi. Nossa, quando se fala de Davi, não está se falando de qualquer personagem da Bíblia. Palácio, conforto, proteção. E aí, eu acho que vocês ficaram na curiosidade, porque a gente deu aquela paradinha no vídeo, né? Para voltarmos agora com mais calma, mais tranquilidade, a continuação sobre Tamar. Falando sobre o abuso sexual. Né? Pois a história de Tamar é algo tão forte. E que não vemos, né, falar tanto essa história de Tamar. Deixando claro que existem 2 Tamar, né, na Bíblia. Nós estamos falando sobre a filha do rei Davi, a princesa Tamar. A princesa que deixou a coroa cair. Né? E a gente sabe que neste momento existem várias Tamar nos ouvindo. E a gente está aqui para lembrar que você é princesa. Se você vai retomar a sua coroa e a sua postura. Porque quando a cabeça baixa, a coroa cai. Mas você vai sair aqui erguida com... Pode até abaixar por um momento, aleluia. Mas glória a Deus. Erguer para você tomar posse daquilo que é teu. A tua coroa, a honra que o Rei Jesus, ele te dá. Né? E nós vamos ver aqui como filha amada, herdeira de um reino que não é
deste Não. mundo. Não é passageiro, é eterno. Não é passageiro eterno, é exatamente. Aleluia. E que a gente já começa aqui já, né, dizendo que o amor que o Pai tem por você vai muito além das suas dores. E a gente sabe que pode estar falando para mulheres Isso. que estão afastadas do Isso. Pai. Nada pode separar Que deste abri- amor, né? Que abriu mão Nada. desse reino, né, Isso. Paula? Que abriu mão, né, Isso. Liliane? Desse, Isso. de estar ao lado de E Deus. muitas vezes vem até a pergunta, onde é que ele estava que permitiu isso? Ele sempre esteve presente. Porque Romanos mesmo diz, né? Que 8:35, isso, né? que nada nos separa deste amor. Angústia, tristezas, perseguições e também Tribulações. podemos colocar ali Sim. também abuso. A angústia. Angústia, né? Como Tristeza, nada nos exatamente. separa. Então ele sempre vai estar presente. Ele sempre vai estar. Porém, nós temos que ter essa consciência de trazer a presença do Senhor. Para as dores, para os sofrimentos, para essas experiências que são dolorosas, sim. Mas como eu falei no início, é um trampolim para a cura. O processo, ele é doloroso, né? E aí a gente pode até levantar essa questão, né? Em meio à dor, você se chegou mais perto ou se Isso. afastou dele? Isso. Deixar essa deixa, essa interrogação. Né? Vamos Claro, continuar? claro que vamos agora continuar a história de Aqui, Tamar, né? Isso. E aí, falando sobre a história de Tamar, né? A gente vê aqui que Tamar, no versículo 1 vai dizer que ela era formosa. Isso. 2, Virgem, né? que ela era virgem. Isso. No versículo 2 vai falar Isso. que ela era virgem. Do 13 em diante fala desse sentimento, né? Que não é amor em si. É obsessão. A obsessão, é um sentimento doentio. doentio. Porque relata que ele ficou doente. Aminon, né? O irmão de Isso, Tamar. meu irmão ficou Meu doente. irmão, exato. Ele ficou doente. E aí vai falar que ele programa essa Isso. cilada, podemos chamar de cilada. Isso, sim. bem elaborada. Ele arquitetou que Isso. Tamar pediu, acho que é o pai, ao rei, que deixasse Sim, que Tamar sim. fosse levar comida, Sim. né? Pra ele, que ele estava doente, estava Sim. acamado. E aí nós vemos quando no versículo 13, capítulo 13, o versículo 13, vai. No versículo 12, ela vai dizer assim: porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me Ou forces. não me humilhes, né? Não me forces. Porque não se faz Isso, assim em Israel. Não faça tal loucura. Ou seja, não me force contra a minha vontade. Aí a gente já vê o abuso. O abuso. Né? Nesse caso, Ela em já começou forma a perceber de ali. estupro, né? Isso. E ela já começou a perceber ali. A mentalidade dela já começou a... Tá errado, tá errado. E é o sentimento É. do abuso. Assim, por mais que algo esteja ocorrendo, você se sente desconfortável. É encurralado. E mesmo, estudiosos ali né? falam que ela tinha por torno de 15 anos. Então, para uma menina de 15 anos, para ter essa mentalidade, entender que aquilo estava errado, que era uma loucura. Pois é. E aí, ainda mais naquele tempo, né, Paula? Isso é Naquele bem interessante. Se você tempo. for focar nisso, é bem interessante a mentalidade dela. Exato. E aí nós vamos ver quando ela no 13 ela fala da vergonha dela. Porque Isso. onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Olha Israel. Ou seja, Isso já estava ali um acontecendo, dos né? loucos de Aí há um Israel. insight de que já estava acontecendo isso, já acontecia, né? Agora, pois, peço-te que fales